Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Rafaela Nepe, eu estou cursando o quarto período de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao uso de drones para monitoramento da disponibilidade de água para as plantas. Primeiramente, é importante dizer que o conceito de disponibilidade de água no solo para as plantas é complexo devido às diferentes necessidades das plantas, variações de tipos de solo e métodos de irrigação, e, portanto, há divergência sobre a conceituação desse assunto num contexto de sistema tão mutável. No entanto, a ideia mais aceita seria a de Irritema e Abu-Khaled, que introduziram o conceito de umidade crítica do solo, que é um ponto no qual a planta pode tolerar uma certa quantidade de deficiência de água sem perda significativa de produtividade, como está indicado no gráfico ao lado. No entanto, uma vez que a umidade do solo atinge um nível crítico mais baixo, a atividade do vegetal começa a diminuir, levando eventualmente a uma interrupção completa da atividade vegetal. Assim, seguindo a ideia de Irritema, podemos citar as faixas de disponibilidade de água no solo da seguinte forma: da umidade na saturação até a capacidade de campo, todos os poros do solo estão cheios de água. No entanto, a água é perdida rapidamente devido à drenagem excessiva, o que pode levar até a lixiviação de nutrientes. Portanto, essa água não é facilmente disponível para as plantas e deve ser evitada. Já da capacidade de campo até o conteúdo crítico, o solo retém uma quantidade adequada de água para sustentar o crescimento das plantas sem excesso de drenagem. A umidade do solo deve ser mantida dentro desse intervalo durante a irrigação, pois as plantas não perdem produtividade nesse intervalo. Agora, do conteúdo crítico até o ponto de murcha permanente, a disponibilidade de água para as plantas começa a diminuir e elas podem ter dificuldade em extrair água do solo. Isso pode resultar em uma queda na produtividade das culturas. Já do ponto de murcha permanente até a umidade zero do solo, o solo está extremamente seco e a planta não consegue mais retirar água dele. Isso leva à interrupção completa da atividade da planta. Portanto, podemos inferir que os estudos na área de umidade do solo e seu impacto nas plantas estão sempre em constante evolução. Dito isso, dentro de uma perspectiva de agricultura de precisão e agricultura digital atual, é possível utilizar veículos aéreos não tripulados, as VANTs, também conhecidas como drones. Os drones são utilizados para observar a superfície terrestre, adquirindo sistematicamente imagens multispectrais de alta resolução que contêm informações na forma de energia ou radiação eletromagnética, refletida ou emitida pela superfície terrestre e objetos nela presentes, como composição do solo, vegetação e estrutura da paisagem. Essas informações, então, são codificadas nas imagens para análise e interpretação posterior, e são, portanto, valiosas para uma variedade de serviços, incluindo o fornecimento de informações sobre a disponibilidade de água e a avaliação do vigor vegetativo. Assim, um uso possível dentro desse contexto seria o NDVI, Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que expressa a reflexão da luz nas folhas verdes entre os comprimentos de onda vermelho e infravermelho próximo nível. Isso seria fundamentado na relação entre a absorção de luz vermelha pela clorofila nas folhas e a reflectância de luz NIR pelas células vegetais, e dessa forma, esse índice está fortemente relacionado com processos fisiológicos como evapotranspiração, estresse hídrico e rendimento da cultura. Esse indicador numérico ele vai variar de -1, que seria a vegetação submetida a uma condição de estresse hídrico por déficit de água no solo, até 1, que seria uma vegetação com folhas, sem restrições hídricas e com plenitude das suas funções metabólicas. Como exemplo do uso desse índice, foi realizado um estudo na área experimental do Departamento de Engenharia Rural e Socioeconomia da Unesp de Botucatu, em São Paulo. O VANT utilizado nesse estudo foi um Phantom 3 Pro, que o preço médio de cerca de R$ 6.000, enquanto que fora do Brasil, em sites de importação, ele pode ser encontrado por cerca de $1.000. A sua bateria custa cerca de $149 cada e permite uma autonomia de voo de cerca de 23 minutos. Nas suas versões mais avançadas, o drone pode ser controlado até 5 km de distância de seu controle remoto e chegar até impressionantes 57 km/h de velocidade. Já o sensor utilizado foi uma Mapper Survey, que é uma câmera modificada comum, filtro para registros no infravermelho próximo, 850 nanômetros, e registro no vermelho, 660 nanômetros, além do verde, 550 nanômetros. Atualmente, esse sensor é o mais barato no mercado, custando cerca de R$ 6.000, quando comparado a outras câmeras multispectrais, como a Parrot Sequoia, que custa cerca de R$ 30.000, e a Mequensis Red Edge M, que custa cerca de R$ 50.000. Além disso, foram coletados 5 pontos de controles distribuídos na área, e para a estimativa da umidade do solo foram realizados 2 levantamentos.
De acordo ainda com o artigo, eles retiraram amostras do solo e obtiveram posteriormente a umidade do solo em porcentagem. Portanto, como resultados, é possível notar que existe uma alta correlação positiva entre o NDVI e a umidade do solo, como indicados nos gráficos ao lado. O NDVI ele está relacionado com a quantidade de umidade no solo, pois uma planta sem restrições hídricas pode alcançar pleno vigor vegetativo, apresentando altos valores de NDVI, enquanto áreas com baixo NDVI, geralmente associadas à maior presença de solo exposto nos pixels, podem indicar que as plantas estão sofrendo estresse hídrico devido à baixa disponibilidade hídrica no solo, ou seja, menor umidade. De maneira geral, de acordo com os autores, os modelos conseguiram estimar de maneira precisa o valor da umidade do solo utilizando as bandas do verde, vermelho, infravermelho próximo e o NDVI. Em conclusão, então, o uso de drones para monitoramento da disponibilidade de água para as plantas representa uma abordagem inovadora e eficaz na engenharia agrícola. Atualmente, essa abordagem ela apresenta desafios em termos de precisão e confiabilidade de dados, mas está em constante evolução e aperfeiçoamento. Então, com o tempo, espera-se que essa abordagem se torne uma ferramenta essencial para a agricultura de precisão, oferecendo maior eficiência e sustentabilidade no manejo hídrico. Por fim, eu termino minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.